Olá, mulheres positivas! Hoje um programa mais que especial com uma mulher que eu admiro profundamente. Ela é CEO da InfoJobs e nos apoiou desde o começo. Um prazer enorme recebê-la, Ana Paula Prado. De novo, né, Fabi? Tô bem feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, bem honrada com o convite. Vamos ver como é que vai ser esse papo. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Nem sei como que demorou tanto tempo pra você estar aqui. Pois é, né? O que aconteceu nas nossas agendas? Não, nunca esqueci de você. Mesmo porque, graças a você e a sua empresa, a empresa que você toca, que é a InfoJobs, que você está há 12 anos na InfoJobs, mas você está como CEO há quanto tempo? Um ano. Vai fazer um ano, exatamente. Graças a você, o Mulheres Positivas se tornou o maior portal de vagas afirmativas da América Latina, então não teria como eu esquecer de você. Boa. Eu penso em você todos os dias. Ai, e somos muito gratos pela parceria. Nossa. Né? Eu acho que o propósito de vocês, ele está muito conectado com o nosso propósito, então ajudar é muito bom pra gente. Quero que você conte quem é a Ana Paula, o que é o InfoJobs, como é que ele funciona, por onde você quer começar, você que manda. Tá, vamos lá. Quem é a Ana Paula? Ana Paula hoje é a CEO do InfoJobs, a mãe da Olivia, tá? Eu trabalho no InfoJobs há 12 anos, sou uma executiva que gosta muito de construção, eu gosto muito de criar do zero, tá? Eu sou movida a desafios, então acho que esse é o ponto principal. E eu tô num lugar onde eu gosto muito, porque eu gosto muito de trabalhar com empregabilidade, tá? Esse desafio é algo que me motiva. O InfoJobs, ele é um site que é um job site, né? Nós fazemos parte da HR Tech número 1 da América Latina. Nós estamos no mercado brasileiro há 18 anos e nós resolvemos questões relacionadas à empregabilidade. O nosso propósito é fazer com que as pessoas conquistem o emprego dos sonhos e fazer com que as empresas consigam contratar bem com a melhor tecnologia do mercado, tá? Então, hoje nós temos aproximadamente 35 mil empresas que publicam vagas no site todos os meses, tá? Nós temos mais de 46 milhões de pessoas que já estão cadastradas buscando emprego. Meu Deus! Exatamente. Então, é uma grande responsabilidade. Número 1 no Brasil. Número um. É uma grande responsabilidade. Eu sou muito feliz. Então, a Ana é muito feliz fazendo o que faz. Mas você está nesse universo há 22 anos, estava me contando fora do ar. 21 anos, exatamente. 21 anos. Aí a gente já denuncia idade, né? Eu tô no universo de recrutamento desde sempre. Na verdade, meu primeiro estágio foi com recrutamento e nunca mais eu saí daí. Você se formou e foi direto? Eu fiz estágio, né? E foi sem querer? Você foi para lá? Sem querer. Na verdade, eu optei por fazer psicologia. Naquele momento eu não tinha muito certo o que eu ia fazer, né, da psicologia. Mas quando eu comecei a cursar, eu tive algo muito claro que eu não queria clinicar. E daí, quando eu tive essa decisão de que eu não queria clinicar, né, para minha carreira, isso não fazia sentido naquele momento, eu comecei a olhar para outras matérias com um olhar diferente. E eu me encantei muito pela matéria na época organizacional, e daí eu comecei a estagiar em RH e me encantei, eu me apaixonei. E é onde eu trabalho até hoje, gosto muito. Não, maravilhoso. E eu tenho memórias muito boas com você. Eu lembro que várias vezes eu prestava serviço para Vivo, né? Presto até hoje. E eu lembro que eu ia tomar às vezes café lá na Havana, você lembra? Eu falava, Ana, será que eu posso passar um minutinho aí para tomar um café com você? E você sempre foi impecável comigo. Imagina, com a sua agenda maluca, você me dava, né, essas oportunidades, você abriu muitas portas para mim. Você apoiou o SOS Mulher, você apoiou o Mulheres Positivas. Então, eu tenho também muita gratidão a você, porque você teve sempre muita generosidade perante a mim, perante os meus negócios. Eu sempre senti você uma mulher apaixonada por projetos que transformassem vidas positivamente. Então, eu queria entender como é que funciona isso, Ana Paula, com a Ana Paula. Assim, você sempre foi uma mulher que gostou dessa agenda de transformação, que gostou desse setor 2,5, onde o social estava envolvido. Como é que isso trafega na sua vida e no seu psique, uma psicóloga formada em psicologia? Eu acabei não me formando em psicologia, eu tranquei na metade do último ano, mas enfim, aí é uma curiosidade. Mas sim, eu gosto muito. Eu acho que nós temos uma responsabilidade como seres humanos de ajudar o próximo, de pensar no todo e não só em nós mesmos. E eu encontrei dentro dessa minha área muito isso, né? Então, quando você chega e conta do seu projeto, em primeiro lugar, eu acho que é muito incrível alguém que tem essa força, né, de trabalhar para o outro. Você trouxe algo muito organizado, você passou por diversas fases, você é sempre muito gentil também.
Você é da época, antes de ser Havana, ainda era Offner lá embaixo. Offner era mesmo. Exatamente. Você passou por algumas transformações ali, né, no prédio. Não tinha como ser diferente, né, Fabi? Eu acho que você estava ali construindo algo que fazia muito sentido com o nosso propósito, com algo que eu gosto de trabalhar, né? Justamente transformar vidas através da empregabilidade. A gente sabe que muitas pessoas, a maioria delas, elas dependem, né, do emprego justamente para que elas construam. A família depende disso, né, do emprego, enfim. Ainda mais você, né, trabalhando com mulheres diretamente, eu acho que a gente tem uma responsabilidade. Sendo mulher, acho que aí fica a nossa responsabilidade, por isso que me encantou desde sempre. Mas eu acho que diferencia você de muitas outras executivas que têm caneta, né? Você já tinha uma caneta na época que eu te conheci, hoje você é CEO, mas muitas ficam muito na fala, né? Eu apoio, Outubro Rosa coloca o lacinho, mas você sempre executou, né? No SOS Mulher você executou, no Mulheres Positivas você executou. Você sempre foi uma executiva que executava, de fato? Não, eu não tinha, naquela época eu não tinha exatamente a caneta, tá? Eu sempre tive, sempre não, mas faz bastante tempo que eu tenho responsabilidade de um negócio no Brasil. Então eu tenho essa responsabilidade, mas eu reporto para fora. Então, apesar de não ter a caneta, mas eu pensava o seguinte, peraí, o que eu posso contribuir dentro dessa minha autonomia? Dentro dessa minha autonomia eu posso contribuir nisso, então eu ia lá e contribuía. Sobre se envolver, eu gosto muito. Daí isso é algo mais atrelado ao meu perfil. Então eu sou alguém que eu gosto de me envolver, né? Eu gosto de estar perto, de entender o porquê. Eu sou muito curiosa, então entender o porquê, como é que isso vai acontecer, né? Então porquê, como e qual que vai ser o resultado esperado. Então aí já eu acabo me envolvendo e eu acabo me entregando bastante a qualquer desafio ou qualquer projeto que eu participe. A gente estava falando fora do ar sobre a mudança do mercado de empregabilidade, dos colaboradores em si. Nesses 21 anos, quer falar um pouco dos insights? Como é que você observa aí essas mudanças? Obviamente, na pandemia mudou exponencialmente. Conta um pouco da sua percepção. Eu acho que nós tivemos tantas transformações, nesses 22 anos nós tivemos muitas transformações, até porque o nosso mercado da empregabilidade, ele oscila, né? Então o desemprego, ele oscila muito, ele oscilou ao longo desses 22 anos. Nós tivemos um momento de pleno emprego, depois nós tivemos um momento de maior desemprego, mas agora, né, nesse momento nós estamos vivendo algo que tem muitas transformações, muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, uma geração que, eu vi uma pesquisa recentemente, uma geração que está ficando cada vez menos no seu trabalho. Tem, inclusive, uma faixa etária que está ficando, em média, 3 meses no trabalho. É um comprometimento muito diferente. E não estou falando sobre comprometimento algo negativo, não é isso. Mas existe uma relação com o trabalho, acho que é relação que eu quero dizer. A relação com o trabalho mudou muito. Né? Então, você tem agora, além de você ter em determinadas áreas um poder de escolha, né, você como profissional, mas você se prioriza. Eu acho que você se prioriza como pessoa. Muitas vezes nós tínhamos uma punição por conta do trabalho, as pessoas acabavam ficando doentes ou acabavam não se priorizando dentro desse contexto, e a gente vê isso que deixou de acontecer, e a pandemia, ela trouxe isso mais à tona, né? As pessoas conseguiram se olhar mais e conseguiram se priorizar, né? Então, que bacana, eu acho que essa é uma transformação positiva, mas é claro que quando a gente tem uma transformação olhando do ponto de vista ali daquele profissional, naturalmente as empresas, elas também precisam se adaptar. Então, como é que as empresas se adaptam a essa nova realidade em que o profissional ele fica menos tempo no trabalho, o profissional com uma escassez de talentos ele acaba sendo disputado entre elas, né? É um profissional que está escolhendo, na maioria das vezes, um modelo de trabalho que é híbrido ou um modelo de trabalho home office que nem todas as empresas podem ofertar. Enfim, então são inúmeras aí mudanças que afetam também a forma das empresas olharem esses profissionais e, inclusive, elas gerirem isso, né, no dia a dia delas, na organização delas. As suas palavras me lembraram um pouco o começo da minha carreira, que também 20 anos atrás. E eu lembro que na época tinha um fenômeno que era o FaceTime. Então as pessoas falavam, você não pode ir embora agora, você tem que ficar até X horas. Às vezes você tinha até acabado o que você tinha que fazer, você tinha que ficar lá secando gelo. E eu estava também te contando fora do ar, eu empreendi algumas vezes e, enfim, dei errado. Várias vezes quebrei uma série de empresas. E eu lembro que uma vez, em todas as vezes que minhas empresas não davam certo, eu tinha uma vergonha muito grande de assumir que os negócios não tinham dado certo. E eu vejo que isso mudou.
né? As pessoas, elas pedem demissão, elas comemoram, elas vão para as redes sociais, pedi demissão, fechei minha empresa, agora eu foco na minha qualidade de vida. Realmente mudou muito, né? O conceito da empregabilidade, da qualidade versus qualidade de vida versus dinheiro mudou com o tempo, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão empreendendo, né? Naturalmente, nós estamos falando mais sobre isso e as pessoas começaram a perceber que, que é muito mais comum um negócio não dar certo do que dar certo, e tá tudo certo, né? Você ganhou muita bagagem com isso, né? Você precisou dessa experiência para chegar onde você está hoje, né? E para chegar onde você vai chegar no futuro, né? Então, isso acho que é um fenômeno, né? Então, isso acaba acontecendo, mas também a relação mesmo, né? Com o trabalho. Você já não está, as pessoas não estão disponíveis para ficar nesse trabalho secando gelo, elas já não querem mais isso, então elas acabam ali entregando. A gente trabalha muito mais com entrega, né? Do que de fato com o tempo, do que estar lá presente, né? Isso não é mais o importante. E as pessoas aceitam, né? O fato de não estarem no lugar, hoje é uma comemoração justamente porque ela está se priorizando, né? Então ela está conseguindo algo melhor, nem que seja algo melhor para ela. Então ter essa coragem é algo bastante significativo e cada vez mais as pessoas comemoram, né? A gente já percebe isso e é uma tendência mesmo. A sensação que eu tenho também, eu quero ouvir, obviamente, de uma especialista, é que hoje as pessoas, elas preferem não pedir demissão do que continuar trabalhando num lugar onde elas não querem, né? Houve uma onda enorme de pedidos de demissões, né? Há pouco tempo atrás. Parece que as mulheres cada dia mais estão comemorando aí, enfim, homens e mulheres, né? Que tomaram essa decisão, que era um pouco do que a gente estava falando antes. Mas, em termos de números, a empregabilidade parece que melhorou, né? Hoje, o desemprego diminuiu, mas, ao mesmo tempo, mais pessoas pediram demissão. O que você pode dizer sobre esses dados? Então, vamos lá. A gente está num momento em que mais pessoas estão empregadas, não necessariamente elas estão ganhando mais, não necessariamente elas estão empregadas no emprego fixo. Tá? Elas acabam trabalhando num trabalho informal. Mas pode ser um Uber, por exemplo? Pode ser um Uber, exatamente. Né? Mas as pessoas, de fato, estão mais empregadas do que estavam há alguns anos atrás. Então, isso é bastante positivo. Porém, né, por esse motivo, elas estão dentro de um poder de escolha. Então, você tem um menor desemprego, você tem as empresas buscando essas pessoas, elas acabam podendo ali escolher qual que é o trabalho que ela gostaria de fazer, claro, pautado ali na flexibilidade de tempo, de formato de trabalho e assim por diante, né? Então, esse é o cenário atual. Vocês mudaram alguma coisa nos algoritmos do InfoJobs? Quer dizer, o tema lá do home office? Porque antes quase que não tinha isso na plataforma, ou tinha e vocês só aumentaram? Que alterações vocês tiveram que fazer do ponto de vista de produto e serviço pré e pós-pandemia? Nós não tínhamos. Na verdade, isso não faz parte do algoritmo. Nós colocamos isso como um critério. Então, o critério de home office ele foi inserido justamente durante a pandemia. Não tinha. Olha, não que tinha. Loucura. Não era algo que as empresas utilizavam tanto, elas acabavam utilizando dentro do texto, da descrição da vaga, mas ele não era um campo, né? Ele não tinha um campo específico para esse tipo de trabalho, para o trabalho que era híbrido ou home office, né? Curioso. E depois da pandemia existiu essa demanda, né? E daí a gente colocou, porque isso contribui muito para aquela pessoa que está buscando um trabalho no modelo home office, no modelo híbrido, e também para as empresas, para elas ofertarem ali a posição delas e encontrarem pessoas. Não, né? que loucura. Imagina, exatamente. Nem se falava sobre isso praticamente. Era dito, mas poucas empresas, elas de fato tinham esse, como é que eu posso falar, esse benefício. Né? Então, poucas empresas tinham esse benefício. As que tinham, mantiveram e outras, muitas criaram. Né? Então, esse fenômeno que a gente tem hoje, nessa realidade, mas essa realidade que nós temos hoje é muito diferente do passado. Mas qual que seria, na sua opinião, a principal mudança pré e pós-pandemia que você observa? Número 1. Número 1, eu acho que é a priorização da qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Qualidade de vida. Exatamente. Saúde mental. Apesar de nós sermos o segundo país com com mais casos de burnout. Né? Então, nós ainda temos essa realidade. Segundo, depois dos Estados Unidos. Eu não sei exatamente, imagino que seja depois dos Estados Unidos, exatamente. Mas eu vi uma pesquisa recente, exatamente. Segundo porque na país. minha cabeça, para mim, seria a Ásia. Para mim, os asiáticos, eu fiz escola americana no Brasil e eu estudei com muitos chineses, japoneses, coreanos. Eu lembro que eles eram muito, muito bitolados. Eu imaginaria que eles pudessem ser as maiores vítimas de burnout. Primeiro que eu não entendo o que é burnout. O que é burnout para você?
é um esgotamento físico e mental. Você atinge seu limite. Então, a partir daquele momento, você fica improdutivo na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, você tem Você começa a chorar, a sua dor de cabeça explodiu e você nunca consegue mais levantar da cama. Na verdade, você não tem uma dor de cabeça, necessariamente, nem tem o choro. Mas você está cansado. Você se sente cansado. Você está esgotado. E você não fica mais produtivo como você era. Então, você tem ali um esgotamento mesmo, mental e físico, por conta de algum motivo, né? Mas está relacionado ao trabalho. E você acha que a gente se tornou o segundo país em número de burnout? Por que você acha isso? Justamente porque nós temos um volume muito grande de pessoas trabalhando onde elas não gostariam de trabalhar, tendo uma necessidade do trabalho, né? Além disso, a gente tem uma condição também bastante difícil para a maioria das pessoas, né? Então, isso acaba contribuindo. Burnout não é white people's problems, né? Não. Não é? Bom, pode ser. Pode ser. Mas talvez não. Talvez não. Eu acho que muitas pessoas estão com o burnout e não se dão conta que elas estão com burnout. Elas já convivem com isso há muito tempo, né? Elas já convivem com isso há muito tempo. Eu acho que poucas pessoas conseguem diagnosticar. Eu acho que a saúde mental, ela é super importante. Cada vez mais nós estamos falando dela. Cada vez mais as pessoas estão indo aos psicólogos, aos psiquiatras, mas ainda é um caminho a ser explorado. Será que eu tô com burnout, meu Deus, e não sei? O que eu faço? Não, você não está com burnout, Por quê? Não. Porque você tá linda, plena, né? Não mas tem a nada maquiagem, a ver com beleza, eu juro a maquiagem. Fabi, eu te vi antes, Fabi. Não, a maquiagem. Eu acho que eu tô com burnout. E agora, não, o que eu faço? Ajuda. Tô muito preocupada. Será que eu preciso ligar pro meu psiquiatra? Gente, por favor, porque assim... Nós, mulheres, não devemos temer andar sozinhas nas ruas. A liberdade de ir e vir é um direito de todas nós. Mas sabemos que a realidade é diferente. E a saída é nos unirmos cada vez mais para ocuparmos a cidade com segurança. Mas como? Gerando um movimento. O Mulheres Positivas, em mais uma parceria com a TIM, criou o Caminho Delas. Com ele, você constrói dentro do app um mapa coletivo com outras mulheres para sinalizar locais de risco e histórico de assédio para que se evite passar por lá. Assim, juntas, podemos nos sentir mais livres e encontrar as melhores rotas para chegarmos protegidas a cada destino. E tem mais, o sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. Baixe agora o app Mulheres Positivas e venha com a gente imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Oi, Fabi. Hoje eu vou te atualizar sobre os temas mais interessantes e importantes do momento, ou seja, que estão no radar. Vamos ver então o que temos no nosso radar dessa semana? Vamos começar falando sobre estreia. Nos cinemas de todo o Brasil, você já pode assistir Pantera Negra, Wakanda para sempre, que vai dar continuidade à história do reino de Wakanda. O longa foca nos personagens que estavam à volta de T'Challa e, devido à expansão do reino, precisam lutar e proteger uma nação fragilizada depois da morte do seu rei. Segundo o site da UOL, esse será o segundo filme mais longo da Marvel, ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato. E a pergunta que não quer calar: quem será o novo Pantera Negra? Por aqui, estamos todos torcendo para que seja uma mulher. E você sabia que ano que vem teremos a Copa do Mundo de Futebol Feminino e o sorteio dos grupos já foi feito? Pois é, o Brasil ficou no grupo F, junto com times como França e Jamaica, e deve estrear em campo no dia 24 de julho. Essa será a 9ª edição do Mundial Feminino e será disputado em 2 países simultaneamente, Nova Zelândia e Austrália. E aí, será que as meninas do Brasil ganham este título inédito? Eu tô confiante. Agora imagina você acordar um dia e ter um mundo dominado por mulheres.
Isso é o que acontece na comédia romântica francesa Eu Não Sou um Homem Fácil. O filme retrata o cenário machista que o gênero feminino hoje enfrenta. Os assédios, as cantadas baratas. Nesse sentido, o garanhão Damien, depois de bater a cabeça em um poste, acorda e percebe que tudo à sua volta está diferente. E ele agora precisa achar meios de desviar das fortes investidas femininas. O sexo frágil agora é atribuído aos homens e alguns cuidados como depilação passam a ser essenciais para esse universo. O filme já está na Netflix e, apesar de ser classificado como comédia romântica, o filme te faz refletir e se colocar no lugar do outro. E eu não poderia deixar de falar dessa mulher incrível que está lá no estúdio com a Fabi, a Ana Paula Prado, CEO da InfoJobs, que é a responsável por essa grande parceria com Mulheres Positivas. Se hoje nós somos a plataforma com o maior número de vagas afirmativas para mulheres na América Latina, esse sucesso com certeza se dá por conta dela e de toda a sua equipe. Fabi, é com você. Na próxima semana eu volto com muito mais assuntos que estão no radar. Me conta, como é que você é CEO de uma empresa dessas, tem filha, como é que é a sua rotina, como é que você se organiza? O que você diz para as mulheres que dizem que não é possível ser uma boa mãe e uma boa executiva? Eu não sei se eu sou uma boa mãe e uma boa executiva, né? Eu acho que eu faço o meu melhor. Eu faço o meu melhor sempre. Eu sempre me dedico 100% quando eu estou com a minha filha, né? Eu tento estar com ela ali presente, assim como quando eu estou no trabalho ou quando eu estou trabalhando necessariamente no trabalho. Exatamente. Eu tô ali para aquilo, né? Então eu tô ali focada naquele job, né? Então é isso que eu tento fazer. Mas eu acho que a gente está o tempo inteiro evoluindo, né? E acho que essa é a ideia. Então entender o que pode ser evoluído dentro dessa construção, né? Mas até isso é importante, né? A gente não pode colocar ali aquela mulher naquele lugar que ela tem que ser excelente como mãe, excelente como profissional. Ela tem que dar o melhor, né? Ela tem que fazer muito bem o que ela faz e o que ela consegue fazer. E tá tudo bem. E viver feliz. E de vez em quando dá ruim e tá tudo certo. E tá tudo certo. E viver feliz. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Viver feliz. A gente tem que ser feliz. É muita dedicação, né? Sendo CEO ou tendo qualquer outro cargo, porque eu acho que aí o título de CEO, ele é um título bastante potente, eu tenho percebido isso, né? Mas no final das contas, o CEO, ele é só um título. Né? Ele é o que aparece no palco, mas existe tanta coisa além do que está no palco. Existe um backstage, existe um processo ali, né, que ninguém vê, de muita construção, de muito erro, de muito acerto também, mas tem muito trabalho por trás, né? Então tem uma dedicação grande aí para que as coisas aconteçam e para que as coisas deem certo, e nem sempre elas dão, né? Mas é isso que eu tento, assim, eu tento focar no que está dando certo e me dedicar ao máximo tudo que eu posso. Mas como é que você consegue equilibrar assim, sua rotina aqui? Eu tenho uma rede de apoio, então isso é o que fundamental. É fundamental para que as coisas funcionem. Então, hoje o meu marido me ajuda bastante, a minha mãe me ajuda bastante também. Eu acabo saindo de casa muito tranquila, né, para ir ao trabalho. Fico muitas horas, né, mas daí é algo do meu perfil, acabo ficando muitas horas e às vezes eu levo muita coisa para casa também. E quando eu tô lá, quando eu tô no trabalho, eu tenho uma equipe muito boa que consegue, na verdade são eles, né? Eles que trazem o resultado. Então essa equipe acaba colaborando para que as coisas aconteçam, né? Então é isso, é ajuda. Eu acho que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Seja ali na nossa vida particular, em casa, como mãe, e também no trabalho. Isso para esse momento é muito importante. E a sua transição para virar CEO? Porque tem muita ouvinte, enfim, usuária do Mulheres Positivas que acessa o aplicativo, que consome aí os nossos conteúdos, que pergunta assim, putz, o que será que eu preciso fazer para conseguir ter uma ascensão na minha carreira? Que mensagem você daria para essa mulher que está te ouvindo, te assistindo, que eventualmente quer se tornar aí uma CEO de uma empresa igual a você? Legal. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender, claro que precisamos saber onde é que a gente quer chegar, né? Mas existe muito trabalho para que isso aconteça, né? Então,
a gente vai... É com erro, é com acerto, é com rodagem que a gente consegue adquirir o conhecimento para assumir uma determinada responsabilidade ou um determinado desafio, né? Em primeiro lugar, é possível, né? Acredite em você, é muito importante que você acredite em você, que você se conheça, né? Que você trace objetivos e que você tenha um domínio da sua carreira. Eu acho que também é importante que você não responsabilize o outro, ou, quando eu falo outro, ou um gestor, ou a empresa, sobre a sua carreira, porque a carreira é nossa, né? Então, ali nós estamos no comando da nossa carreira e é importante que a gente tenha ali, já que temos certo onde é que a gente quer chegar, o que a gente pode fazer, né? Então, o feedback não foi dado, mas peça o feedback, fale sobre, né? Nem sempre o feedback ele é um feedback formal, mas você consegue pedir algum tipo de orientação, né? Assim como na empresa, o que pode ser feito na empresa para que você seja reconhecida e assim por diante. Eu acho que aceitar desafios, saber que o erro faz parte, né? E estar no comando dessa carreira é bastante importante. É claro que, além disso, a gente tem muita oportunidade, né? As oportunidades, elas têm que acontecer, mas se as oportunidades não estão acontecendo, você também tem que tomar uma iniciativa, tem que ir atrás disso, né? Então, tem muita coisa aí, Fabi, mas o que eu posso dizer é que é uma construção e que é possível, tá? É possível isso acontecer. Eu já tinha, hoje, né, o título, de novo, que eu falei, é um título, né, no final das contas, mas o que eu faço hoje é muito parecido com o que eu fazia no passado, né? Mas eu percebo o quanto o título ele é importante. E daí eu vejo que para as mulheres também isso é legal, porque existe também um fator de representatividade. Então, o fato de eu estar nessa cadeira, eu acabo mostrando para as mulheres que isso é possível. Que é possível, é claro. Né? Então, aí eu tenho uma responsabilidade né, nesse sentido. Então, isso eu acho muito legal. Mas no meu dia a dia, no dia a dia da Ana, de fato, mudou pouco. Eu acho que mudou pouco, né? Eu tenho cada vez mais um time preparado para me amparar, né, para trazer os resultados. Na verdade, eu estou ali só ajudando, né, eles a construírem o resultado, tá? Mas é isso, basicamente. Eu acho que é uma construção, é um caminho, né? E esse caminho nem sempre ele é fácil. Na verdade, é muito mais comum que ele seja difícil do que ele sendo fácil. Porque às vezes a gente só vê o título e fala, foi fácil, né? Ela conseguiu por isso, por aquilo, outro. Talvez seja, né? Mas é um caminho, né? E a gente tem que caminhar para chegar a um determinado lugar. Isso é importante. Eu lembro que quando eu estava me formando da faculdade, falavam assim para mim, não, porque você tem que entrar numa empresa, fazer carreira lá, ficar muitos anos. E você estava me contando, né, sobre uma tendência que vem acontecendo que chama job hopping. O que está acontecendo? Por que desse fenômeno também? As pessoas, elas estão ficando cada vez menos no trabalho, né? Você não necessariamente vai fazer a sua carreira dentro de uma mesma empresa, né? A maioria das pessoas, hoje, elas fazem a carreira dela em várias empresas, né? Isso é muito positivo, porque você consegue aumentar o seu conhecimento, a sua rede de relacionamento, conforme você vai também passando, né, de uma empresa para outra empresa, né? Então, a carreira, ela pode ser construída de muitas formas, né? Então, claro, você pode sim permanecer na empresa, que era o mais 30 anos. Era o mais aí vira CEO com 50 e mudou. Hoje os CEOs são mais novos também. São mais novos, exatamente. São mais novos. Assumem desafios muito mais cedo, né? Mas essas pessoas, elas estão indo de um lugar para outro, né? É muito comum. E elas acabam sendo reconhecidas, e que bom, né? E elas acabam construindo a carreira dessa forma. Tá? Então, isso vem mudando bastante. Porque é engraçado você ver que antes... Não, o bom profissional é aquele que ficou 30 anos, depois virou CEO. Hoje eu vejo CEOs com 35, com 36. Você também foi uma CEO jovem, você se tornou CEO jovem, né? Os tempos estão mudando. Antes era um cara de 60 anos que virava CEO. Né? Eu acho que não tão jovem assim, né? Existem CEOs muito mais jovens, mas é isso. Eu acho que você vai construindo a sua carreira, né? E você vai assumindo desafios, e quando você percebe, putz, isso aconteceu agora. Né? Então, eu acho que não existe mais essa necessidade de você estar tanto... E, claro, depende muito, depende do mercado. Claro. Né? Existem setores que são bastante tradicionais, mas hoje a gente já percebe um movimento aí fora desse tradicional de pessoas mais jovens e pessoas que estão vindo de outras organizações, não necessariamente uma pessoa que está trabalhando na empresa há muito tempo que vai assumir essa cadeira. Né? Então... Aninha, eu queria falar um pouco sobre a parceria InfoJobs e Mulheres Positivas. E, além disso, eu queria também ouvir sua opinião sobre como é que você enxerga o etarismo, porque a gente está desenvolvendo também um projeto para poder apoiar mulheres, porque... pelo menos era há pouco tempo atrás, né? Hoje eu vejo que as empresas estão se movimentando para conseguirem acolher aí pessoas mais velhas, entre aspas, porque
eu sinto até medo de falar, porque eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas ela já tem 45 anos, como é que ela vai achar um trabalho? Pelo amor de Deus, 45 anos. Como é que você enxerga isso? E queria também ouvir um pouco da sua percepção sobre essa nossa parceria Mulheres Positivas em InfoJobs. Só tem mais 5 minutos, estou desesperada. Então a gente tem isso para falar e depois eu ainda quero ver o livro, o filme Mulher que se Admira. Vamos lá, eu acho que essa parceria, é o que eu falei no começo, ela tem muita conexão com o nosso propósito, né? Então nós conseguimos ajudar essas mulheres, fazer com que elas tenham uma renda, né? Esse é um primeiro passo para que elas tenham um poder ali, né, dentro da família, no sentido de ela poder cuidar do filho dela, que a gente sabe que a maior parte das mulheres, elas são mulheres, né, mães solo, né? Então elas precisam dessa renda. Então para nós isso é super positivo, tá? Mulheres positivas, super positivo. Quanto o etarismo. Necessário a gente falar sobre isso. Cada vez mais a nossa população está ficando mais velha e a gente tem que falar sobre isso. Se nossa população está ficando mais velha e nós só estamos empregando pessoas de, no máximo, 25 anos... a gente vai ter um problema, porque a gente não vai ter pessoas para ocupar todas as cadeiras, né? Além disso, eu acho que... nós estamos muito diferentes, né, das outras gerações, né? E não estou falando que é porque estamos produtivos que nós temos que empregar pessoas mais velhas, não é isso. Mas isso vem se transformando, né? E a gente tem que levar essas pautas para dentro das empresas, né? Então, se isso vem se transformando na sociedade, isso também deve ser discutido dentro das empresas. Então, é muito positivo a gente ver as empresas falando sobre isso, né? As pessoas não tendo uma data de validade dentro do mundo corporativo, porque elas estão produtivas, elas podem colaborar. O fato de você ter um ambiente diverso, também de idade, contribui muito para o negócio, porque você traz um ambiente muito mais criativo, gerações que conseguem se comunicar, debater exatamente, e construir cases e projetos muito bons, porque estão com visões, é uma visão diversa, né? Para resolver uma determinada dor, lançar um determinado produto ou trabalhar com um determinado problema, enfim, isso é muito positivo, né? Algo que realmente é muito importante para a sociedade e que bom que as empresas estão falando cada vez mais sobre isso. E tendo vagas afirmativas também, né? E tem empresas que estão colocando vagas só para um público 40 mais, 45 mais, e é um absurdo, né? Quando a gente chega nessa idade dos 40 e alguém fala com 45 anos não pode, dá um pouco de desespero. Exato. Mas e o de 65, coitado, faz o quê? Se mata. É a realidade, né, Fabinho? Então a gente tem que mudar, tem que mudar. E que bom que tá mudando, né? É um processo, mas tá mudando. Um livro que marcou sua vida, que você quer dividir com quem tá te ouvindo, te assistindo, e pra mim, Fabi, também, que quer um livro novo. Tá. Marcou minha vida. Eu vou falar um livro recente, porque eu não tenho memória, tá? Ok. Mas eu li o livro Tranças e gostei muito, de uma autora francesa. Tranças. É trança ou tranças, mas enfim. É sobre uma história de 3 mulheres. São 3 mulheres em contextos completamente diferentes. Ficção. Ficção. Eu acho que ficção. Contextos completamente diferentes, e são histórias de vida que estão muito conectadas, apesar de serem histórias completamente diferentes entre elas, né? Então elas estão conectadas, por isso que Trança, eu gostei muito, muito, muito. Fala sobre as dificuldades, sobre a alegria de ser mulher. É um filme, Ana! Extraordinário. A minha filha está apaixonada por esse filme, ela só assiste esse filme, por isso que eu escolhi, mas ele tem um propósito enorme, como quando a gente fala sobre diversidade, mas é incrível ver o papel da Sandra Bullock ali como mãe, que é alguém que está tendo que fazer uma escolha. Ela faz diversas escolhas difíceis na vida dela, né? O quanto ela é forte, enfim, eu gosto muito desse filme. Uma mulher que você admira e por quê? Malala. Acho que tudo começa pela educação, né, Fabi? Então, o que ela luta, né? Ela luta pelo básico, né? E a gente vê aquela menina lutando pelo básico. Tomou tiro ainda na cabeça. Exatamente, sabe? E não deveria ser difícil. A educação, ela não deveria ser difícil, né? Porque tudo começa por aí, né? Então, você tem que ter uma mulher que está ali empoderada, com informação, com educação, para conseguir crescer na carreira, para ter posições, para ter oportunidade, para que ela consiga construir uma boa família e se sentir ali dona de si mesma, né? Então, eu acho incrível a causa dela. Ana Paula Prado, arrasadora master, você. Obrigada por tudo. Olha, Mulheres Positivas não estaria aqui se não fosse você. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração e meu nome, em nome de todo o time, Alexandre Seneli, todo mundo que participa também do nosso projeto, porque definitivamente a gente nunca teria chegado no número de vagas que temos hoje para mulheres se não fosse vocês. Todo o apoio que vocês nos deram no SOS Mulher. Então, conte conosco para tudo que você precisar. Obrigada por também nos inspirar aí com tanto talento e tanta gente
generosidade por mais Ana Paula Prados no mundo. Anas Paulas, não sei como é que eu faço essa conjugação, é muito pode difícil. Pode ter mais Fabi. Pronto. Tá tudo certo, muito obrigada, Fabi. Foi incrível, como sempre. Você tem uma energia lá no alto. Muito obrigada pelo tempo e nós somos muito felizes também como InfoJobs aqui e ter uma parceria com vocês, né? Isso é algo que, de fato, a gente percebe que a gente está no caminho certo, né? Quando nós nos conectamos com pessoas que têm o mesmo propósito, nós percebemos, peraí, a gente está no caminho certo. Bom, você que nos inspira e a gente te espera aqui de novo em breve, espero aqui no Mulheres Positivas. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ana Paula Prado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News.